Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Conversando sobre Saúde Mental, um projeto do Instituto de Física da USP de São Carlos, dentro do subprojeto E-Física e o Bem-Estar de sua comunidade. Então, eu sou a Bárbara e hoje a gente vai conversar sobre um tema bastante delicado que é a depressão. A depressão é um dos adoecimentos mentais mais frequentes na nossa sociedade. Assim como a ansiedade, ela acomete uma grande parcela da população em diversos momentos da vida. Então, a gente tem ali depressão desde criança, né, até características da velhice, mas com uma frequência muito alta entre a população universitária. Imagino que muitos de vocês, em alguns momentos, já se sentiram sem esperança, desanimados, com uma tristeza maior, se percebendo um pouco diferente, né? E é disso que a gente vai conversar hoje. Quais são os sinais, quais são os indicativos de que você não está tão bem e também quais são as formas de procurar ajuda. A depressão, assim como os demais adoecimentos mentais, é mais frequente entre as mulheres do que aos homens. Quanto mais cedo a gente começa a tratar, quanto mais cedo a gente cuida dela, né, mais rápida é a remissão e a chance de se tornar crônica também é diminuída. Entre os gravemente deprimidos, 15% desses se suicidam. Cerca de 2/3 das pessoas tratadas respondem satisfatoriamente ao primeiro antidepressivo prescrito. Ou seja, gente, quanto antes a gente começa a tratar, melhores são os resultados desse tratamento, melhores são os resultados do não desenvolvimento da doença, né? A gente consegue a remissão com mais sucesso. E quando fala de tratamento, o que é tratar da depressão? É fazer psicoterapia, é tomar medicação quando isso é necessário, é mudar algumas coisas no nosso dia a dia que favoreçam a saúde e não a cronificação da doença. Eu vou falar mais um pouco sobre isso e vocês vão me entender. Então, entre os principais sintomas, a gente tem ali, né, a tristeza frequente, a perda do prazer, irritabilidade, ou mesmo o aumento do sono, aumento ou diminuição do sono, do apetite, a sensação de inutilidade, de culpa, dificuldade de concentração. Uma série de elementos que são muito confundidos também só com tristeza, com mal-estar. Porém, quando isso começa a acontecer com muita frequência, você começa a perceber que você está diferente do que você já foi, que o peso para fazer as coisas estão muito maiores, é um sinal de que você precisa sim procurar ajuda, tá? Que não é normal ficar assim. Quando você percebe que não está tão bem assim, que não vem se sentindo tão bem, que os sintomas estão cada vez maiores ou que você não se reconhece mais naquela condição, é hora de procurar ajuda. Não é para ser normal se sentir dessa forma. Não é para ser normal se sentir sempre cansado, se sentir sempre triste. Dá para mudar essa situação e buscar uma condição de mais saúde. São sinais de que a pessoa não está bem quando simples coisas do dia a dia que ela gostava de fazer perdem o encanto. Então, esse é um sinal de que talvez seja um momento de ser ajudado, de buscar recursos para ajuda. Quando coisas que a animavam deixam de animar, então, eu vou ter ali um projeto novo, ou vai ter uma viagem com a minha família, era alguma coisa que eu gostava muito de fazer, e de repente isso eu nem ligo mais. Tudo que a pessoa faz a deixa triste, então em todos os momentos ela se sente mais desanimada, sem vontade de fazer. O desejo de estar morto, de se matar, pode ser um sinal grave de alerta, tá? Pode ser um sinal de que as coisas estão muito no extremo já. Quando a pessoa se mostra muito desesperançosa também, é um sinal de que essa pessoa precisa de mais cuidado. E como ajudar? Mais do que não ajudar, coisas que podem piorar, né? Falar, sabe aquela frase típica, no lugar dele também estaria deprimido, não tem jeito mesmo. A depressão é compreensível, nem preciso tratar. Olha tudo que eu estou vivendo, quem que não estaria deprimido nesse lugar? Depressão só dá em quem tem fraqueza de caráter, ou é falta de Deus, é falta de religião, ou você só está estressado, só depende de você, força de vontade cura a depressão. Ou então, antidepressivos são perigosos. Gente, antidepressivo é perigoso se você tomar que nem bala. Agora, se o médico receitar, por que ele vai ser perigoso? Né? Se você está passando mal,
tá com dor de cabeça, você não toma remédio para dor de cabeça? Se você tá doente do estômago, você toma remédio para o estômago. Se você tá com dor nas costas, você toma remédio para as costas. O porquê que para depressão não precisa cuidar dessa forma? A depressão ela é uma doença fisiológica, como todas as outras que a gente tem no corpo. É que muitas vezes o adoecimento mental não é visto como um adoecimento físico. Porém, a depressão, a ansiedade e todos os outros transtornos mentais, eles provocam modificações bioquímicas no cérebro. Tem alguma coisa ali funcionando de uma forma que não era como deveria. Tem alguma coisa que está agindo fora do normal, fora de como era para ser. E então precisa ser cuidado e reequilibrado de algumas maneiras, inclusive medicamentosa. Muitas vezes com mudança de estilo de vida, com mudança de ações, por exemplo, comecei a fazer atividade física, ingressei em grupos, comecei a fazer coisas que me dão prazer, coisas que me fazem me sentir bem, e isso me ajudou a melhorar da depressão. Pode ser que para você funcione, mas pode ser que a doença já esteja num ponto que isso não seja mais suficiente, que você precise de mais, né? Precise da medicação para te ajudar a sair desse lugar. E isso é muito importante de reconhecer e de procurar, tá? E aqui que eu trouxe algumas imagens. O que muda do cérebro de uma pessoa deprimida? Como eu disse, é uma doença física, né? Então, quando ocorre a depressão, o cérebro sofre alterações que vão desde macroscópicas até moleculares, sendo que diferentes regiões são afetadas de uma maneira diferente. Então, a gente tem aqui o cérebro de uma pessoa deprimida, que é esse primeiro, esse mais azul, em que a gente tem ali poucas regiões ativadas. Enquanto no cérebro de uma pessoa normal, que é o que está aqui no meio, a gente tem ali algumas regiões que vocês podem ver muito mais iluminadas, né? Mais amarelas, mais laranjas. Significa que essas regiões estão mais ativadas e que elas estão se comunicando de uma forma mais rápida. Então, no cérebro de uma pessoa com depressão, as relações neuronais demoram mais para acontecer, né? Então, essas relações elas acontecem mais lentamente e por isso talvez a lentidão, essa sensação de mais dificuldade para fazer as coisas. E aqui eu pus o outro, que é quase uma piadinha, né? Que a gente tem, por último, o cérebro de uma pessoa que acabou de ganhar na Mega Sena, na loteria. Então tá mega ativado, a pessoa tá super feliz ali. Mas isso é só uma piada, tá? Esse último é de brincadeira. Mas, assim, esses dois primeiros são sérios, assim. Então a gente tem ali essas imagens para ilustrar que não é uma questão do caráter ou da falta de vontade. É uma questão biológica. Tá? E que precisa cuidar, assim como o pé quebrado precisa de cuidado para sarar, uma pessoa com depressão, ela precisa de cuidados também para conseguir se restabelecer. Então, eu apresentei aqui hoje para vocês uma série de sintomas e de sinais que podem indicar que a pessoa não está bem. Em último caso, quando a depressão ela se agrava, a gente tem ali aumentado também o risco de suicídio. Eu trouxe aqui um mapa para vocês de onde procurar ajuda. Esse é especificamente daqui de São Carlos, né, onde fica o Instituto de Física da USP. Se o risco de suicídio é nenhum ou baixo, e você percebe que está deprimido, que seu amigo está deprimido, você pode marcar um horário comigo, por exemplo, se tiver vínculo com o Instituto de Física. Se for da USP, você pode procurar também o serviço social e os outros grupos de apoio que a gente tem na universidade. Se não for da USP, a unidade básica de saúde, o posto de saúde, tá? Ou ainda a unidade de saúde da família para realizar o matriciamento. Quando o risco é médio ou alto, assim, a pessoa já está dando alguns sinais de que ela está pensando em se matar, ou então você já vem pensando que talvez essa seja alguma alternativa, você pode procurar, quando esse risco é de médio para alto, quando está na iminência de tentar se matar, ou pensando muito frequentemente nisso. Então pode procurar a UPA, pode procurar a Santa Casa, o CAPS de saúde mental, ele vai fazer o acolhimento, vai fazer a orientação de onde você encontra. Em último caso, quando há risco imediato de morte, então você está ali com um amigo que tentou se matar, que tomou atitudes nessa direção, que atentou contra a própria vida, nesse caso você liga para o SAMU, procura o SAMU vai fazer o atendimento, vai
fazer o acolhimento, vai buscar essa pessoa e levar para o atendimento médico. Tá? Então, esse é um mapinha assim, de onde encontrar ajuda. Então, desde quando o risco está mais baixo, que não adianta me procurar, por exemplo, na hora em que está tentando se matar. Tá? Nessa hora a gente vai precisar de uma intervenção maior, a gente vai precisar de uma contenção maior pelo medicamento e tudo, então é a hora de ir para o hospital. Porém, se você percebe que as coisas não estão bem, que você tem estado mais triste, que as coisas estão mais difíceis, vamos cuidar agora no começo. A chance de agravar é muito menor quando a gente começa a olhar e tratar quando está começando. Tudo bem? Então, se você se identificou com esses sintomas, se você conhece alguém que está precisando de ajuda, que é vinculado ao Instituto de Física de São Carlos, entre em contato comigo. Se você conhece alguém que está passando por essa situação, mas não é do Instituto de Física, não é do IFISC, pode me escrever, eu posso te ajudar a encontrar lugares onde você pode ser atendida, tá bom? Então é isso, eu estou à disposição. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado a lidar com essa situação. Até mais!